Eu vou fazer esse vídeo, né? Eu resolvi fazer esse vídeo porque é o meu relato, o meu testemunho. Depois que eu tomei um raio, eu fiquei 4 meses em coma. 2 dias depois eu fico 4 meses em coma. Eu tomei esse raio foi em 2016. E eu sempre, eu já estou no YouTube acho que há uns 4 anos, mas eu nunca contei esse relato meu e nem meu testemunho. Porque eu achava que não era importante. Mas depois, como eu fui tendo todo esse conhecimento de dimensões, modelo de terra, explicado por eles nesses 4 meses, eu resolvi contar porque a gente tem um corpo, a gente tem uma alma e a gente tem um espírito. Só que toda vez que vai falar de espírito, a igreja parece que não gosta muito. E nós somos do mundo espiritual. Você não é daqui. Para começar, você não é daqui. Você é um anjo que está em teste. E eu queria que você prestasse atenção nesse meu testemunho. Eu fiz umas imagens para tentar passar como é atravessar dimensões. Tudo que me ocorreu lá, eu vou descrever nesse meu testemunho. Certo dia, eu estava à noite, eu tenho mania de TikTok. Se eu vejo livro que está um pouco para frente, eu vou lá e eu arrumo. Se eu vejo uma louça na pia, eu vou lá e eu lavo. Só que eu não sou de incomodar as pessoas, né? Porque aí eu seria uma pessoa insuportável. Então eu tenho se a sacola do lixo começou a encher, eu já tenho que ir lá jogar. Eu tenho essa mania de toque. Até a dobra da cama, se o lençol tiver uma dobra, na coxa, eu vou lá e arrumo, sabe? E acho que tinha acabado de chover, sabe? Chuvisco, era umas 7:30 da noite. Era uma sexta-feira. E aí eu peguei, falei pra minha menininha, vamos jogar lixo com o pai lá fora, tá? Eu morava num prédio. E aí meu menino falou assim, eu vou junto. E meu menino é meio preocupado com a minha menina, né? Nisso a minha esposa começou a falar, não leva a menina. E aí eu falei, não, vamos com o pai, isso aí não dá nada não, vamos com o pai. Aí eu peguei ela no colo, aí meu menino pegou e falou, vou junto. Aí a gente pega, aí eu desci o elevador, aí eu lembro que eu passei pelo porteiro, aí ele acompanhou nós, aí ele ficou na porta, ele ficou assim na porta do prédio, né, olhando nós jogar. Eu tinha, mais ou menos o prédio era uns 50, 60 metros da esquina, e eu ia jogar o lixo na outra esquina. Eu tinha que atravessar uma rua, e só tava chuviscando, não tinha sinal de raio, não tinha sinal de nada. E aí meu menino falou, não, dá ela aqui. Eu falei, não, deixa ele comigo, não dá nem chover, né, pinguinho, não, dá ela aqui comigo. Dá ela aqui comigo, pai. E aí de tanto ele insistir, e foi bom, porque se ela tivesse ido com nós, eu acho que o raio tinha pego nós mesmo, tá? Você vai entender porque eu tô falando isso. E aí eu dei ela no colo dele na esquina e atravessei a rua. E ficou o porteiro olhando pra nós. Aí quando eu fui colocar o lixo, o raio caiu. Só que o raio não caiu no poste, sabe? Porque se ele tivesse caído no poste, assim, ó, o que ia acontecer? O transformador, né, ele cai, ó, o transformador iria explodir. Mas foi diferente. Quando o raio caiu, ele caiu no meio da rua, sabe? Bem assim, ó. Só que ele caiu bem próximo dessa esquina, onde eu vou jogar o lixo. E quando ele caiu, eu me envolvi na luz. Ele criou um clarão, e até o porteiro do prédio, meu menino, não foi um raio que cai e o clarão some. Ele ficou quase 3 minutos o clarão. E eu me envolvi no clarão, tanto é que ele vai queimar. Ele queimou minha testa, né? Ficou igual um risco no meu rosto. E a minha perna também, e minhas costas. E ficou aquele clarão, eu não vi nada, não via nada. E eu só soltei a sacola de lixo. Eu pensei, morri. Eu não sabia nem o que estava acontecendo comigo. E aí daqui a pouco acabou o clarão, aí meu menino já estava chorando, minha menina, o porteiro veio correndo, né? Porque assustado, ele falou, morreu. Aí quando acabou a luz, eu estava de pé. E aí eu olhei assim, demorou um pouquinho, sabe? Parece que eu estava eu não sei te explicar. Me deu eu senti o choque eu senti no corpo, sabe? É uma coisa assim que eu senti a tremedeira, mas não ao ponto de me matar. E não foi assim, dá e sumiu. Até o porteiro falou, nossa, eu nunca vi isso, porque ficou um clarão. E aí eu vim pra casa, né? Aí até o porteiro veio junto. Aí ele chegou pra minha esposa, aí eu falei, liga pro meu irmão. Aí eu liguei pro meu irmão, expliquei o que tinha acontecido comigo. Eu falei que eu tava bom. Aí meu irmão falou, não, você vai ter que passar por um médico, por causa do coração. E aí eu fui pro médico, né? Eu fui dirigindo, fui sozinho. Nem minha esposa foi comigo. E porque eu tava bem, eu não tinha acontecido comigo na hora, assim, algo que tivesse abalado minha saúde. Eu falei, não, fica com os meninos, me tava bem assustado, tinha chorado. E aí eu fui. Aí quando eu cheguei lá, né, expliquei pro médico, era até um amigo do meu irmão, ele atendeu eu na casa dele, ele falou, não, vamos pro hospital, vou fazer os exames de coração. Aí ele fez, falou, não, tá tudo certo, você não tem nada, você teve sorte. Aí ele falou, nossa, mas você tá, assim, queimou bastante, né? Ele falou assim, não, ele falou, tá tudo certo. E aí eu vim pra casa, aí eu dormi, só que no outro dia, quando eu acordei, eu já acordei com, não sei te explicar, era um calor no meu corpo, eu não conseguia, eu até falava pra minha esposa, nossa, eu tô sentindo fogo, parece que o meu sangue não é de fogo, eu sentia ele dentro da minha circulação, eu não sei explicar, é um negócio esquisito, sabe? E eu falei, tá acontecendo alguma coisa comigo. Aí eu liguei pro médico, aí ele falou assim, volta aqui de novo. Aí eu voltei lá de novo, e aí ele já tava no hospital, ele repetiu os exames, ele falou, não, você não tem nada. Eu falei, mas essa queimação que eu sinto? Ele falou, não sei te explicar, mas você não tem nada. E aí eu comecei a transpirar, sabe? Eu tava transpirando. Aí ele pegou, ele falou assim, se você quiser eu receito alguma coisa pra você acalmar. Eu falei, não quero nada não. Aí eu fui embora, sabe? Aí eu peguei e fui embora. Aí no segundo dia, aquele calor começou a aumentar, sabe? Aumentar. Eu sentia o tampo da minha cabeça pegando fogo. Era uma coisa esquisita, não tem explicação
pelo que eu tava passando, sabe? E aí eu fui deitar, né? Fui dormir na segunda noite. Eu lembro que minha menininha veio no quarto, entrou, saiu. Aí eu conversei com a minha esposa e deitei. E aí meus meninos, eu sou muito aquele pai, sabe? Pegado nos filhos, que gosta de filho, sabe? Aí meu menino foi lá no quarto, quando ele chegou lá, eu tava tendo que nem um ataque de, acho que é convulsão, tava tremendo todinho, né? Eu já tinha apagado. E na hora que eu apago, eu falo pra vocês, é a coisa mais, não tem palavra quando você vê seu corpo. Na hora me deu um desespero muito grande, porque eu vi meu corpo no teto. Eu tava parado no teto. E eu vi um cordão saindo pela minha cabeça, e esse cordão era prata. E eu fiquei olhando, começou a me dar ânsia. Era uma ânsia de vômito. Aí eu via meus meninos gritar, minha esposa começou a gritar, aí ela chama, né, a ambulância, chama os médicos. Aí ligou para inclusive para aquele médico. Aí vem a ambulância, mas nisso eu tô querendo entrar no meu corpo. É uma sensação. Eu consigo entender quando uma pessoa morre, sabe? Principalmente pessoas que vão morrer e têm apego no mundo. Você quer voltar. Eu não sei te explicar. Você valoriza cada segundo seu você valoriza. Você quer voltar para dar um beijo num filho, você quer voltar para abraçar, é uma angústia, porque parece que a gente tá dentro desse corpo, né? Esse pedaço de carne aqui, ó, tá dentro da carne. Parece que o espírito, a alma, né? Parece que ela acostuma a morar aqui. Mas conforme eu for explicando, vocês vão entender porque eu tô falando isso. E aí começou a me dar pânico. Na hora eu só pensava na minha filha, eu sabia que ela era pequenininha. Não era um sentimento legal, sabe? Era uma angústia que eu nunca tinha sentido. E eu queria estar com a minha filha, não queria, sabe? Eu morri, eu vou morrer, eu tô morrendo. Eu não conseguia entrar no meu corpo. Aí eu vejo quando chegou esse pessoal, né, da ambulância, médico, aí fizeram massagem, né, massagem cardíaca. E era só ânsia, era uma ânsia insuportável. É como se sua cabeça tá girando numa roda gigante a 1000 por hora. E aí você vê eles levando, foi a alma minha, né? Esse corpo que estava preso a esse cordão, ia batendo no teto, dentro do elevador, me colocaram na ambulância, sabe? Aí eu grudei no teto da ambulância, ali foi onde, eu não sei, a hora que eu saí da minha casa, mesmo estando no teto, eu fixei os olhos na minha filha. Depois eu volto. Continuando o vídeo, e aí, eu me emocionar, eu peço desculpa, porque quando eu estava entrando no elevador foi quando eu consegui, sabe, olhar para ela, eu vi o rostinho dela e isso me causou mais angústia, mas eu não conseguia concentrar muito o pensamento. Ficava girando, até que uma hora, dentro da ambulância, eu comecei a ver luz, sabe? Luz azul, luz rosa, luz amarela, luz branca, começou a piscar. Aí dentro de mim eu comecei a ver que eu estava ficando mais fraco e eu já não conseguia pensar mais, o pensamento já tinha, conseguia mais ter pensamento, é um negócio esquisito, conseguia ter pensamento. É algo meio abstrato, meio assim, difícil de explicar. Eu peço também desculpa aí às vezes que eu falar errado, porque devido ao raio eu perdi minha linguística, eu perdi ela totalmente. Antes de eu tomar o raio, eu falava aramaico, eu falava hebraico, e depois do raio eu não falava mais nada. Eu tive que aprender, bem dizer, a falar, por isso que eu tenho essa linguística toda errada. E aí começou a pingar essas luzes, sabe? Parecia que eu estava numa discoteca, começa a fragmentar a sua imagem, a imagem começou a fragmentar. Quando eu olhei pro meu corpo, eu já não tinha mais o corpo, igual eu me via, pele, eu vi meu corpo dessa forma aí, ó. Era a realidade sendo fragmentada. Até aquele meu eu que eu tinha na minha cabeça estava sendo fragmentado. Por isso que eu falo que nós somos anjos deitados em um berço de ouro em teste. Nós somos os anjos que não levantaram a espada. E o inimigo, né, a antiga serpente, ele arrastou nós também aqui. E então a gente está nesse teste. E na hora que começou a acontecer isso, cessou, eu não tinha mais a ânsia que eu estava tendo de vômito. E da onde eu olhava, eu só via um cordão de prata muito forte mesmo. Era forte o que eu via. E eu vi eu me fragmentando. E foi, assim, é algo que não tinha mais controle, não era mais eu. Eu já estava como se eu estava numa correnteza de um rio. E depois começou a parecer que nem um círculo escuro. Devido depois aos ensinamentos que eu tive lá, eu sabia que a terceira dimensão estava sendo quebrada. Hoje eu entendo que eu estava da terceira, eu fui passando pela quarta, depois eu fui passando pela quinta, né? Seria isso aqui, ó. Né? Meu corpo começou a quebrar a realidade, e aí eu fui passando da quarta para quinta, aí depois apareceu que nem um flash branco, sabe? Passando rápido assim, ó. E aí começou a me dar um frio insuportável. E era um frio que eu sentia a minha temperatura, parece que eu estava sendo enterrado dentro do gelo. Hoje eu também consigo entender que temperatura está relacionada a tempo. Então, eu acho que nessa hora meu cérebro devia estar sendo encharcado de DMT, né? Eles estavam quebrando o tempo e as dimensões. Eu já acho que eu já estava chegando, já estava no Kairos, eu acho. Aí depois ficou que nem um furacão colorido, caiu um frio
que é insuportável. É um frio que você não consegue nem ter palavra para explicar esse frio que eu estava passando. E aí depois o túnel, ele se formou bem, sabe? Eu vi que tinha um túnel, sempre tinha uma luz. E ali você não tem mais pensamento. Ali eu não tinha mais... Parece que estava fragmentando a minha história, fragmentando tudo, meus pensamentos, lembrança. Foi fragmentando tudo, ao ponto assim, parece que você está sendo desligado do corpo. Parece que aquela memória, ela não vai existir mais. Depois ele começou a ficar muito azul, aí ele ficou azul e barulho de água. Era um barulho de água, parece que eu estava embaixo de uma cachoeira. E conforme a imagem desse, eu falo um furacão que está te sugando, ele começou a ter esse formato, quer ver? Ó? Aí depois começou as imagens ter um formato igual de objeto geométrico, não tinha mais o barulho de água, o frio cada vez maior, era um frio absurdo. Eu já não tinha mais lembrança e nem a dor. Nem a dor de ter ali segundos da minha filha, eu já não tinha mais nem lembrança deles. E eu fui caminhando por um círculo escuro. Aqui não tem pensamento, aqui é igual você estar em um rio e ele te levando. Só que é um rio de imagem, de cor. E o frio era absurdo. Até chegar ao ponto que eu comecei a ver uma luz branca. E ela foi se fundindo um pouco com a luz azul, daquele barulho de água. E o barulho de água foi ficando distante, é como se eu estivesse ficando longe da cachoeira. E aí daqui a pouco deu que nem um estampido, dentro de você. Eu já não tinha mais meu corpo, a minha percepção era diferente. Eu não tinha dor, eu não tinha angústia, eu não tinha nada. E deu esse clarão, e a hora que deu o clarão não vi mais nada, eu fiquei cego. Eu só vi a luz. A luz me cegou. Quando eu estava, que a luz tinha me cegado, ela me cega, eu continuo andando. E no meio desse turbilhão de imagem, que é igual um rio, é igual você estar em um rio de imagem, que a correnteza vai te levando e vai formando as imagens na sua frente. Eu não tinha mais aquela percepção do corpo, mas eu me via como corpo, mas é uma sensação que você não tem mais o cansaço, eu não tinha nem lembrança mais da minha família. E conforme eu fui caminhando para dentro dessa luz, eu vi uma voz, e entrou dentro de mim, não temas. E essa voz falou 3 vezes, não temas, não temas. E eu fui caminhando, e conforme eu fui caminhando, foi se formando que nem uma porta. E eu só via claridade. E eu ia andando, caminhando. Os barulhos de água já tinham ficado para trás, eu já não escutava mais nada de água. E eu fui caminhando. Ela caminhando. E nada, não tinha angústia, não tinha nada. Era uma sensação que eu não vou conseguir descrever aqui. Mas é um lugar que você tem saudade. Te dá uma saudade que chega a doer, a saudade que eu tenho de lá. E quando eu cheguei bem próximo dessa luz assim, e da porta, eu reparei que meu corpo tinha ficado transparente. A luz passava por mim. E eu fui adentrando, aí daí de repente ela vai ficar maior. E quando eu chego bem na porta, que eu percebo que eu atravessei, que nem se fosse uma dimensão, talvez era a última dimensão que eu estava atravessando. Eu cheguei e eu comecei a ver que começou a aparecer um gramado verde começou a aparecer na minha frente. Eu estava adentrando um jardim que estava no céu. E conforme eu fui chegando nesse jardim, era a coisa mais linda. Não tem como usar palavras humanas para descrever o tom desse verde, das árvores, do gramado. Nessa hora eu percebi que minha visão tinha melhorado. Eu consegui enxergar até os pelinhos da grama, sabe? E eu vi que tinha as abelhas, eu vi abelha, eu vi grilo no gramado, eu vi aquelas joaninhas, fui vendo todos esses animais, mas com uma percepção de uma visão que eu não vou conseguir explicar. Era perfeita. É uma visão que você tem vontade de ter de volta. E eu creio que o pecado de Adão, ele tudo diminuiu a natureza 7 vezes. A visão nossa foi afetada, ou a cor do nosso reino, da vegetação, né? Foi afetado. Você vê tudo menor, sabe? Tudo em escala de sombra. Aqui é sombra, né? O mundo espiritual é o verdadeiro e é lindo você ver o verde de lá. E era algo assim, ó, conforme eu ia andando, ia montando. Tanto é que eu busquei essa imagem para dar entendimento. Aonde eu chegava, se eu parasse, parava igual um véu, uma parede branca, que não me dava visão. Eu só tinha visão até onde era permitido, no modo de falar. Se eu fosse caminhando, essa parede branca, ela ia caminhando. Era igual se fosse um mundo holográfico sendo montado. E aí eu sentei, né? Eu sentei no banco e eu fiquei esperando. E eu via que passava, que nem uma estrada. Passava criança toda hora passava criança, e eles entoavam um canto, e era a coisa mais linda, só que eu não conseguia entender o canto. E eles dando risada e abraçado, e uns maiores carregando os outros menores, mas era uma alegria que contagiava, a alegria deles contagiava. E aí eu olhei também, eu vi que tinha muito anjo, né? Depois eles tinham me falado, anjo querubim, guardando aquele caminho. Ninguém entrava naquele caminho, e eram uns anjos, a coisa mais linda, sabe, com a espada, uma armadura, era um anjo querubim cuidando uma estrada. E as crianças passando, cantando, as vestes que ele usava, dessas crianças, com detalhes de ouro, sabe? Não dá para descrever uma veste que eu vi lá. É diferente.
Por isso que as escrituras, quando falam os corpos serão transformados, a gente não tem noção. O que o Pai prepara pra gente é lindo demais. E aí eu fiquei sentado nesse banco e eu tava confortável, eu tava em paz. Pra mim eu podia ficar lá pro resto assim, da minha vida, que eu tava feliz. O canto dessas crianças me contagiava. Os anjos era a coisa mais linda de se ver. Eu olhava pra grama, quando eu olhava assim, eu via um grilo, eu via uma joaninha, eu tinha uma percepção que eu podia enxergar de perto aquela visão, sabe? No olho. Um verde que eu nunca tinha visto. As abelhas, uma amarela, coisa linda, era lindo de ver. O som que eu captava, não tem o detalhe, era uma coisa assim que você captava os detalhes do que eu tava vivendo. E eu fiquei ali, sentado no banco, esperando. Eu tava em paz, pra mim eu podia ficar lá. E ao longo que eu tava sentado ali, de repente eu olhei assim e eu vi que vinha vindo um anjo na minha direção. Só que era gigantesco, conforme ele vinha se aproximando, ele foi aumentando de tamanho, sabe? E eu vi que o tanto que eu era pequeno, perto desses seres celestiais. E ele vem na minha frente, e ele para bem em frente do banco. E aí eu começo a encher ele de pergunta. Eu perguntei, aonde eu tô? Aí ele fala pra mim, aqui é o início do jardim. Só falou isso. Você não tem permissão para adentrar o jardim. Ele falou, aqui é o início apenas. Aqui é onde tá várias portas, para vários lugares. E aí eu perguntei pra ele, e essas crianças, estão indo para onde? Aí ele me fala, pergunta errada. Você tem que perguntar de onde elas vêm. E aí eu perguntei, de onde elas vêm? Aí ele falou pra mim, são as crianças que morrem no seu reino. O Criador, ele criou um caminho, guardado por anjos querubim, para essas crianças chegar até o abrisco maior. Na época eu não entendia nada de abrisco menor, abrisco maior. E depois eu vim entender que no abrisco menor, é a ursa menor, é quem estava no seio de Abraão, né? Quem morreu antes do Messias foi para o abrisco menor. E quem morreu depois do Messias vai para o abrisco maior. Então essas crianças, elas eram guardadas desses seres celestiais que estavam até a sétima dimensão, né? Que são os anjos caídos, demônio, estrela errante. Então o Criador tinha feito um caminho de anjo querubim, guardando esse caminho entre as dimensões até o abrisco maior. Então eu sei que não existe palavra para quando um pai, uma mãe perde um filho. Não tem palavra. Mas essa mensagem eu tinha que falar, sabe? Eu tinha que falar. Porque eu sei que conforta o coração de um pai, o coração de uma mãe. O pai é tremendo, não tem essa dúvida. Não tem essa dúvida. Eu vi com meus próprios olhos, olhos espirituais, essas crianças alegres, e entoavam um canto, e vestiam uma veste, que aqui na terra não consegue fazer. A alegria que eles estavam. Que alegria. Quando eu estava lá também, eu senti uma alegria, mas uma paz tão grande. Não tenha dúvida, sabe? Se você perder um filho, se você, sabe, uma filha, não tenha dúvida. O pai cuida. Pode ter certeza do que eu estou falando, tá? O pai cuida. Com ele não tem brincadeira, não. Com ele ele ama. Você pode ter certeza disso. Então, você que perdeu um filho, você que perdeu uma filha, não tenha medo. Tá com o pai. E são guiados por anjos, meu filho, que ninguém entra, tá? Era o caminho dessas crianças abaixo de 12 anos. Né? Até 12 anos era o caminho. E elas eram levadas até o abrisco maior para ter o sono do justo, né? Esperar o Messias. Então elas faziam um caminho protegido por anjos querubim para cuidar desses anjos que existem nas regiões celestiais que Paulo fala. E quando elas chegam no abrisco maior, elas pegam e deitam o sono do justo, tá? Então eu estou explicando porque eu sei que a gente vai falar de coisas espirituais e as pessoas já vêm com pedra na mão. Mas, amigo, nós somos espíritos. Você tem um espírito, uma alma e um corpo. Nunca se esqueça disso. Porque tem muita gente que quando cair no plano espiritual, no mundo espiritual, vai tomar um susto. Porque não se prepara, não tem compreensão nenhuma de mundo espiritual, fica nesses continhos de fada. Essa é a verdade. E a hora que acha que morre, já apaga. Não é assim, não. Pelo menos quando eu estive em coma, eu não estava morto. Mas a experiência que eu passei e o que eu vi lá, não é do jeito que eles falam, não. Não é conforme os pastores falam. Tá? Não querendo taxar ninguém. Mas a forma que a igreja vê não é, não. Hein? Então a igreja tem que começar a se preparar para esse mundo espiritual. Crer no Criador e crer que você é um espírito, né? E você vai para o mundo espiritual. O mundo verdadeiro é o espiritual. Nós estamos na sombra. Perguntei para ele se eu tinha morrido. Eu tinha perguntado para ele se eu tinha morrido. O que tinha acontecido comigo? Como que eu estava? Meu espírito estava sentado em um jardim no mundo espiritual. E eu vou explicar da forma que ele me explicou. Ele falou para mim, você tem um corpo, você tem uma alma e você tem um espírito. Aí ele falou para mim, o seu corpo, nesse exato momento, está no hospital. Meu corpo estava lá na UTI, no hospital. E eu estava no tempo Cronos, ele falou. Depois ele falou para mim, a sua alma é ligada no seu corpo através de um fio de prata. A alma, ela desacelera o aion, onde está o espírito, o não tempo. A alma, ela vai criar o Cronos. E você viu isso quando você saiu do seu corpo. Eu falei, vi. Eu estou explicando por imagem para você conseguir entender depois conforme eu for para frente. Vai te dar um entendimento gigantesco de como ele me explicou dimensões. Que seria esse fio de prata.
Tá vendo? Esse era o fio de prata que ligava na minha alma. Eu perguntei, aonde está ligado? Na glândula pineal. Ele falou, o fio de prata está ligado na glândula pineal. Foi quando você ficou fora do seu corpo e ele ficou batendo no teto. Você lembra disso? Conforme ele ia falando, ia chegando a memória do que eu tinha passando, do que eu já tinha passado lá. E ele ia me explicando, e eu consegui entender. E ele falou assim para mim, o seu corpo está na terceira dimensão. O fio de prata vai até a sétima dimensão. Da sétima dimensão até chegar na 12ª, é um fio de ouro, não é mais um fio de prata. E ele falou para mim, se torna um fio de ouro. O fio de prata vai até a sétima dimensão. Da 8ª até a 12ª, para chegar no Aion, o fio é de ouro. Ele vai até, na realidade, até a 11ª, né? Porque já a 12ª já é o Aion, né? Então seria isso aqui, ó. Da terceira até a sétima, você está ligado por um fio de prata. Da 8ª até a 11ª, que vai fazer a ligação com a 12ª, onde está o Aion, que é o Salão das Almas, é um fio de ouro. Não é mais fio de prata. Tanto é que quando eu estava sentado nesse banco, eu via que nem um tubinho de ouro, que eu via assim na minha cabeça. Quando eu fui andando, aí quando nós chegamos num lugar que tinha água, uma água que eu nunca tinha visto a forma de água, que lá é plasma puro, é as águas primordiais. No reflexo, é igual um espelho. Eu vi que tinha que nem uma tocha de um fio de ouro dourado sobre a minha cabeça. Naquele corpo transparente, sabe? Não tinha rosto, não tinha nada, era que nem uma luz. Mas eu via que a luz era mantida, estava ligada ainda nesse fio de ouro, e ele me explicando tudo. Foi quando ele falou para mim que na terceira dimensão, na segunda e na primeira, o tempo é Cronos. Na quarta, na quinta, na sexta, na sétima, na 8ª, na 9ª e na 10ª é Kairos, passa mais devagar. É onde você vai ter esses anjos, esses estrelas errantes. E depois, a nível de Sheol, de Tártaro, você vai ter Kairos também. Aí depois da primeira, volta o Kairos também. Ele me explicou que é o Kairos que está ali. Dimensões muda de corpo e dimensões pode ser unificada, ele falou para mim. Só vai se ele... É igual agora, o céu vermelho está unificando para a terceira dimensão. Todos nós teremos corpo de terceira dimensão. Mudou de dimensão, muda de corpo. Céus são lugares, entendeu? Ó, existe 10 céus mencionados no livro de Enoque. E aquele anjo também me explicou que havia 10 céus, igual tem no livro de Enoque. E ele explicou que, vamos supor, uma reunião no terceiro céu. Eu poderia ir com o corpo de terceira dimensão, o que está na quarta vai com o corpo de quarta, não muda o formato de corpo. Se você mudar a dimensão, muda formato de corpo. E mudar céus, não muda nada. E eu perguntei aonde que estava essas ligação no céu, aonde, na terra, onde que poderia ver isso? Foi quando ele falou para mim, que ele deu, eu tenho essa imagem, é Bifrost, mas ele não falou Bifrost, ele chamou isso de ponte celestial, ele falou para mim. Aqui porque tem filme da Marvel, do Thor, fala Bifrost, né, o Povos Antigos, um negócio assim. Mas ele chamou de ponte celestial. E essa ponte celestial na Lua seria isso aqui, ó. Quando a gente vê isso aqui que é a ponte celestial. É aqui que unifica, é o caminho dos 10 céus. A Lua mostra isso. É a coisa mais linda. Você vê como que o Pai é tremendo. Seria isso aqui, ó, tá vendo? Esse Sol central aqui, na Lua, é isso aqui, né, que assim nos mede. Depois você tem o jato de plasma, né, o jato de plasma. E aqui você tem os 10 céus, né. E aqui você tem 7 dimensões dentro do domo de quartzo e 3 dimensões dentro do cubo de quartzo. Esse é o modelo que eu adoto. Se você adota o modelo da Terra Globo, isso não tem nada a ver, isso não impede sua salvação. Modelo de Terra faz você compreender as coisas celestiais melhores. Mas se você crê no outro modelo, você também está salvo a mesma coisa, tá? Não defere a crença no modelo que a gente tem da Terra, isso não vai intervir na sua salvação, tá? Isso não interfere na sua salvação. Isso só faz compreender as escrituras, só isso. Eu creio na Terra Globo, sem problema nenhum. É só você ter arrependimento, santidade e crer no sacrifício do madeiro. Ele é o caminho, tá? Modelo de terra não coloca ninguém no céu, tá? Nunca se esqueça disso. Então aqui a mensagem é arrependimento, santidade e crer no sacrifício do madeiro. Essa é a minha mensagem. Ela é simples, tá? Então ele tinha me explicado que o meu corpo estava na UTI, a minha alma era quem fazia a desaceleração do tempo e eu estava, o meu espírito, 10% do meu espírito estava naquele jardim. Foi assim que ele me explicou, para mim entender dimensões, céus, foi essa a explicação que eu tive desse anjo. Eu mostrei aquelas imagens para dar entendimento do que eu estou falando, né? Porque ajuda. Então, por isso que eu fiz dessa forma, explicando. E aí eu estava conversando, eu conversava normal. Era um lugar que não tinha fome, não tinha nada, não tinha sede, não tinha nada. E foi quando ele perguntou assim para mim, como que você me vê? Eu falei, eu estou me vendo igual você, é um rosto, né? Você tem um rosto, você é um anjo, né? Eu falei, você é um anjo. Aí ele falou assim, mas meu rosto não é assim. Aí eu falei, como que não é assim? Aí ele mandou eu olhar pro alto, que cor que você está vendo aqui? O céu. Ele falou, azul, para mim é azul, o céu é azul aqui. Desde a hora que eu cheguei, o céu é azul. Aí foi quando ele falou para mim que eles iam ligar os 90% da minha memória para mim enxergar realmente com olhos espirituais. E foi quando ele passou a mão sobre aquele cordão, aquele fio de ouro, e eu caí no chão, de joelho, e quando abriu meus olhos, a minha memória tinha sido ativada. Era um prédio. Eu falei, nossa, que cidade gigantesca é essa? Aí aquele anjo falou para mim, aqui não é uma cidade,
Aqui é onde está todas as espadas de quem está no teste. E quando eu olhei, eu só vi a ponta, eu não consegui. Foi ali, eu também caí de joelho. E voltando no relato, quando eu olhei, eu vi também que o céu era vermelho. Mas não é esse vermelho que você vê aqui, não. O vermelho que você vê aqui, ele é 7 vezes decaído devido ao pecado de Adão. O vermelho de lá é a coisa mais linda, ele te traz uma paz. Você fica maravilhado com aquele vermelho. E de longe eu vi as crianças, né, que entoavam um canto que eu não entendia, mas era alegre, não tem explicação. A alegria daquelas crianças era contagiante, sabe? Era a caminhada dos justos, né, dos vitoriosos. Porque eles estavam indo para o abismo maior, né, para esperar, eles iam ter o sono do justo, para esperar o Messias. Então, isso é lindo e o pai é tremendo. Eu sei que não tem palavra para confortar o coração de um pai e de uma mãe. Não existe palavra. Mas creia que os seus filhos estão sendo cuidados pelo pai. Creia nas minhas palavras. Que eu vi com meus olhos espirituais. De tudo que eu vi lá, eu acho a mensagem mais importante que eu tinha que ter trazido e ter falado até antes. Era essa. Que os seus filhos estão sendo guardados. E quem são? São os que têm coração, são as estrelas que mais brilham no firmamento. Cada um de nós é uma estrela que está no código de fonte. E quem está no abismo menor e no abismo maior, as estrelas continuam no firmamento. Só é retirado é quem vai pro céu. Então, as estrelas, cada um tem uma estrela no céu. E as estrelas que mais brilham é dessas crianças, tá? Então, o que eu estou relatando aqui, deixa eu até explicar, não é espiritismo, não é nada disso. O que eu estou relatando é um caminho que foi feito para essas crianças chegarem até o abismo maior, que é um caminho fechado por querubim. Nada mais do que justo. Porque a grandeza desses corações são gigantesca, o brilho é algo que você não consegue entender, tanta alegria que o grau de pureza, já mostrou para o pai o coração. Então, as regiões celestiais, Paulo fala que você tem os anjos caídos, então é um caminho que é um caminho de glória, para chegar até o sono do justo no abismo maior. É isso que eu quero dizer, tá? Então, se você perdeu um filho, se você perdeu uma filha, saiba que desde o momento que ela vá embora, ela é a coisa mais linda. As vestes dessas crianças não tem palavra para descrever. E quando eu estava lá, a paz é confortante, é uma coisa, eu não sei explicar. Imagina você no estado mais alegre, mas põe 1 milhão de vezes mais do que isso. Aqui na Terra, isso aqui é um teste, amigo, sabe? Se liberta, conhecereis a verdade vos libertará, tá? Nós somos seres dos céus, nós somos estrela, nós somos anjo, tá? E nós vamos retornar à casa do Pai. E eu vou fazer vídeo aqui ainda das escrituras de pré-existência, para a pessoa ter compreensão do que eu falei, tá? E depois disso, tudo sumiu da minha frente, tudo. Sumiu as crianças, sumiu o jardim que eu estava, e aí eu comecei a caminhar. E eu caminhava em lugares que para mim não eram desconhecidos mais, porque eles tinham devolvido minha memória. A única coisa que eu tinha é que tudo era gigante para mim, as portas eram gigantescas. E conforme eu comecei a caminhar naqueles corredores, eu caminhava, fui caminhando, eu tinha o tamanho de homem. Por que o tamanho de homem? Porque meu corpo estava na terra ainda. Eu estava na UTI, eu estava vivo. Isso é uma experiência que eu estou tendo quando eu estou em coma. E eu fui andando, e andando, e aí aquilo me dava uma paz, porque eu passava em corredores que eu já tive antes, mas gerava uma tristeza, sabe? Porque o tanto que eu tinha caído em termos de tudo, né? De ver a grandeza do mundo verdadeiro. Aqui é sombra, você está no teste, aqui é sombra. E quando eu estava tendo essa oportunidade de ver esse mundo verdadeiro, a quais todos nós fizemos parte um dia, então me dava uma tristeza muito grande. E conforme eu andava, eu chorava muito. Eu lembro disso, que eu chorava, sem cessar. Era um choro de um arrependimento gigantesco, porque meu teste não tinha acabado. E eu fui caminhando pelos corredores, até que eu vi, eu entrei num salão, aí aquele anjo de cabeça de leão já estava na porta, e eu olhava e eu não consegui ver que era espadas, todas enfincadas. Para mim, era um prédio. Eu falei, nossa, que cidade gigantesca é essa? Aí aquele anjo falou para mim, aqui não é uma cidade. Aqui é onde está todas as espadas de quem está no teste. E quando eu olhei, eu só vi a ponta, eu não consegui. Foi ali, eu também caí de joelho, porque queira ou não, minha espada estava ali. E então, você que está no teste, quando eu estou contando um testemunho desse, você não precisa ficar nem no meu canal, amigo. Eu não estou atrás disso, não. Você pode sair do meu canal hoje. Eu não estou atrás disso. Eu estou falando que você tem que mudar a sua vida. Seja uma pessoa melhor. Onde que eu estou errando? Será que eu estou criticando o irmão? Será que eu estou fazendo algo de mal para uma pessoa? Será que eu deixei de ter um coração bondoso? Sabe, eu sempre gosto de dar esse exemplo. Tem pessoas que têm 30 pares de sapato dentro de um guarda-roupa. É incapaz de doar um. A gente tem que começar a pensar no próximo. Amar o próximo, né? E às vezes a gente tem algo sobrando e não dá para uma pessoa que às vezes tem um par de sapato, né? Uma sandália. E eu uso esse tipo de exemplo. A gente tem que se doar. A gente tem que amar o próximo como se estivesse amando a si próprio. Depois eu levantei, continuei caminhando e fui passando para mim, que era antes, agora que eu sabia que o que eu estava vendo eram as pontas das espadas. Eu estava andando no meio daquelas espadas. E demorou. A caminhada foi longa. E caminhei, fui caminhando. Fui passando uma tristeza. Sabia que minha espada estava lá também. E depois eu entrei nos corredores, de uns salões. Ali eu já não conhecia mais. Já entrei num caminho que eu já não tinha mais nunca andado, mesmo com a minha memória ativada. E quando eu cheguei na porta, foi quando eu perguntei para o anjo o que era aquilo. Antes de continuar aqui, eu quero lembrar vocês que existe um acordo espiritual. Vocês lembram que tem que ser mostrado tudo aqui para vocês? Então quem que faz referência
aqui, na Matrix, da espada, que está lá naquele salão, esperando as suas mãos. O rei Arthur, não é rei Arthur que ele tira uma espada que estava cravada na pedra e só poderia retirar quem tinha um coração justo, puro, que ele é símbolo de nobreza, que teria direito ao trono de Bretanha. Você vê como que eles mostram tudo pra gente? Depois você tem as 3 espadas de bronze, que estão lá na Noruega. O que está representando essas 3 espadas? O corpo, a alma e o espírito, que foi dividido em 3 partes. Para você aqui no teste. Essa é a verdade, tá vendo? A espada enfincada. Só tá faltando o anjo, só falta nós ser vencedores desse teste. Eles mostram tudo, tudo é mostrado. Então, às vezes está aí mostrado e você fala, mas eu não vi. É o raciocínio, é o estudo. Então agora você vê. Tem pelo mundo inteiro, né? Esse conto do rei Arthur, e assim vai, até nos jogos, brinquedo, imagem. Eu vou mostrar aqui, quer ver, ó? E depois deu para você ver que no acordo espiritual eles mostram tudo. Tá em jogos, tá em desenho, tá em tudo. Escultura, tá tudo aí, contos de história para você ver que eles estão te mostrando. Outra coisa, se você reparar, uma espada, ela faz você lembrar do sacrifício do madeiro. Ela tem o mesmo formato da cruz que foi crucificado o nosso Messias. E tem que ser o formato de uma cruz porque simboliza o cubo aberto. Ele abriu o cubo. Então, quando você tem seu crucifixo, a imagem é o símbolo de uma vitória, tá? Não tenha como algo pagão que não é não. A cruz é o símbolo que representa que o cubo foi aberto. Tá? O Messias abriu o cubo. E isso é tremendo, tá? Não deixa ninguém roubar isso de você, não. Voltando no relato, quando eu parei na porta daquele salão gigantesco, eu perguntei para o anjo, né, o que era aquilo. E aí ele falou para mim que aquelas cápsulas de ouro que eu estava enxergando era o salão das almas. Era onde todos os anjos estavam sendo testados aqui no nosso reino. E ali me deu uma tristeza muito grande. Ali eu lembro que eu ajoelhei e eu comecei a chorar. E aí ele pediu para me levantar, e eu não conseguia me levantar. E aí eu me levantei, independente da minha vontade, parece algo que colocou eu de pé, e fez eu caminhar sem a minha vontade. Eu fui caminhando, ele caminhando. Aí eu perguntei por que eu tinha que ser retirado tão às pressas daquela porta. Foi quando ele respondeu para mim que a imagem não poderia ver o verdadeiro. Por isso que a gente somos a imagem e semelhança do Criador. Imagem, em hebraico, significa sombra. Então, aqui é sombra do mundo espiritual. O mundo material, que você acredita que é verdadeiro, ele é falso. O verdadeiro é o espiritual. Né? As coisas visíveis foram feitas das coisas invisíveis. Então, aonde você põe sentido, não é o verdadeiro. O verdadeiro é o mundo espiritual. Então, você tem que começar a agir para ter essa vitória. E eu perguntei para ele por que a gente estava sendo testado. Qual era o motivo? E ele retornou para mim, você sabe o motivo? Você não tem sua memória? E aí eu falei assim, mas aonde nós erramos? Eu queria ouvir da perspectiva dos anjos que não havia errado. E foi quando ele começou a explicar para mim o erro que nós tínhamos cometido